aproveitando que você estava falando de questão de chegar para a reeleição, a imagem do prefeito João Campos, e você falou naquela hora, uma hora a gente vai falar aqui Imaginei, né? a eleição do ano que vem. Pronto, então, puxando já esse assunto, o prefeito João Campos, ele tem um excelente relacionamento, uma aproximação muito grande com o presidente Lula, né? E não é só a nível partidário, porque apesar do PSB estar dentro do governo federal, compondo o governo federal, tanto com o vice-presidente como ministros, o PSB, no caso o João Campos, ele tem um relacionamento muito próximo também, né, com Lula, pessoal, né? E aí a minha dúvida tem essa aproximação com o presidente Lula. Tem duas secretarias que já foram dadas aqui para o PT, a Prefeitura do Recife. Você acredita que já está se pavimentando essa aliança para a reeleição de João com esse apoio do PT? Veja, a gente tem no Brasil, né, PT e PSB na direção nacional. Digamos assim, Lula do PT e o vice-presidente Alckmin do PSB, né? Do PSB. O que a gente fez aqui no Recife foi tão somente replicar essa aliança, que é uma aliança que já existe em nível nacional, não é? Trazendo o PT para a gestão, um partido importantíssimo, né? Experiente, que já governou essa capital aqui, já governou o Recife. A gente traz o PT para se juntar a todos aqueles que conosco estão, né? O interessante, e talvez seja a minha maior missão aqui na Secretaria do Governo, é formar time, né? É formar time, é apresentar o nosso projeto ao nosso time, e trazê-los para, com a gente, executar nossos projetos. Foi isso que a gente fez. A gente trouxe o Hermes e trouxe também o Oscar, né? O PT, para que eles possam se somar a nós e avançar com o nosso projeto, né? Avançar com o nosso projeto. As áreas que o PT está tratando aqui no município são áreas de interesse nacional, né? O meio ambiente, que foi tão publicamente ultrajado aí, a gente viu o ultraje com relação ao governo federal passado, e eu não quero também me alongar com relação a isso, mas a gente viu, foi muito divulgado, né? O descuido, por assim dizer, com o meio ambiente. A gente trouxe o PT, que é uma causa que o governo federal abraçou, né? O governo federal tem a intenção clara e verdadeira de recuperar, de apagar certas visões que a gente teve, inclusive do ponto de vista internacional. Habitação é a mesma coisa, né? A gente teve aí um déficit que só aumentou. A gente teve um movimento popular absolutamente excluído da visão, né? A gente teve, como o presidente Lula dizia antigamente e diz hoje, a gente teve o povo um pouco mais fora do Orçamento Geral da União, né? O Orçamento Geral da União, o Minha Casa Minha Vida, que tinha modificado de nome, ele foi incipiente, ele teve seu orçamento quase que zerado, e sem orçamento, o presidente Elenilson Ramos, lá do Tribunal de Contas, ele tem essa frase: sem orçamento não tem ação, sabe? Você pode ter toda a ideia do mundo, todos os planos plurianuais do mundo, se você não colocar orçamento, não colocar dinheiro, não tem ação. E a gente está trazendo o PT para que a gente possa, junto com o governo federal, sobremodo nessas áreas que eles estão no comando aqui na cidade, a gente possa replicar. Recentemente a gente teve aqui a inauguração de um habitacional, né? A gente tem com o secretário Hermes, eu já fui inclusive com ele, fui a Brasília com ele, fui aos ministérios com ele, com a ajuda do senador Humberto Costa, senadora Tereza Leitão, deputado Carlos Veras, também importantíssimo nessa busca por recursos lá em Brasília. A gente tem ido a Brasília, e logicamente você chegar em Brasília, não é, com o apoio de dois senadores que são senadores nossos, mas que são também senadores do PT, a coisa fica um pouco mais fácil, né? Fica um pouco mais fluida, como eu costumo dizer. Então, o PT veio para se somar com todos os outros partidos que vão querendo disputar a reeleição, né? Se você perguntar a ele, eu acho que ele quer, mas eles vão querendo disputar a reeleição para que os partidos possam, não só o ano que vem, mas a partir de agora já somar esforços e construir essa plataforma, né? Essa plataforma que é uma plataforma de avanço, sabe? Plataforma de avanço. O avanço da gestão João Campos é muito clara, né?
Eu posso falar isso com propriedade. Eu fui, como eu disse, secretário da gestão passada, secretário de Geraldo Júlio, e vi o apego de Geraldo Júlio com a coisa pública, vi o quanto Geraldo Júlio também, em nível de avaliação, saía-se muito bem, né? Viu o quanto o governo Geraldo Júlio trouxe inovações, como o Compaz. Essa semana passou no Jornal Nacional algumas atividades da Rede Globo, né? Algumas atividades inovadoras do ponto de vista da redução de violência. O Compaz estava lá. O Compaz estava lá, foi o governo Geraldo Júlio que trouxe, né? O Hospital da Mulher, primeiro hospital municipal que Recife construiu, Geraldo Júlio também que trouxe, né? Uma inovação, um avanço para essa área que é tão debilitada, né? Ou que já foi, ainda é tão debilitada, que é a área da mulher, que está na agenda do dia para ter um tratamento melhor, né? Para além disso, ele fez o Hospital da Pessoa Idosa, né? Inclusive, tem uma característica desse hospital, que o meu pai faleceu lá, no hospital que eu ajudei a construir, né? Mas é um hospital que traz a quem lá vai, a quem lá se interna, por quem lá passa, dignidade. Dignidade. É um hospital que não deve nada a nenhum hospital particular desse município, desse estado. Então, e mesmo assim, com esses ganhos, esses fatos que a gestão geral do Júlio trouxe, eu reconheço em João Campos que está caminhando a passo largo para ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Para ser, na minha opinião, quando as análises começarem a embicar, como disse o Matuto, nesse foco, ser considerado o melhor prefeito do Brasil. Sabe? Ele está andando a passos largos para ser considerado o melhor prefeito do Brasil, mas não é por meros indicadores, não é por ações. Por ações. João Campos, a sua juventude ajuda muito, né? João Campos, eu comecei a dizer na minha live aqui que eu tinha 55 anos de idade, vou para 56. Estou sofrendo. Estou sofrendo. O menino é jovem demais, ele corre, tem um pique, um negócio que não para. Para 1 da manhã, 6 da manhã já está trabalhando, é um negócio impressionante. E isso faz com que ele possa, também com o seu jeito de fazer política, com a sua simpatia, mas com a sua liderança, empurrar a gestão, né, para que ano que vem a gente possa, sim, chegar em condições muito boas de competitividade para uma reeleição. Uhum. Ô, Dema, me perdoe, Júnior. Júnior, me perdoe. Deixa eu só pegar uma deixa Tá bom. que o Dema falou em relação a Geraldo Júlio. Vocês são amigos, né? Vocês, inclusive, entraram num concurso da mesma época, né? Lá no Tribunal como auditor. Ele não seria, com todo respeito à decisão do PSB, a decisão de Paulo Câmara, todo respeito ao próprio Danilo Cabral, mas o sucessor natural de Paulo Câmara para a candidatura a governo não seria Geraldo Júlio? Você chegou a conversar com ele, pelo seu grau de amizade, para tentar convencê-lo a ser candidato? O que ele falou de argumento para não ser um candidato? Para você ser candidato a governador, a prefeito, a cargos majoritários, você precisa reunir condições, né, para isso, né? Não é só um fator. Concordo com você, seria um excelente candidato. Seria um excelente candidato. Você precisa reunir condições macro para disputar, né? O PSB chegou, naquele momento daquela escolha, chegou com algumas opções com relação a analisar também essas condições, né? Então, coube ao PSB ao analisar, e coube também a Geraldo em manifestar o seu interesse em não participar. Quando o Geraldo manifestou o interesse em não participar, ele saiu do espectro de escolhas, né? E o PSB, em boa hora, percebeu que Danilo Cabral era o melhor candidato para disputar, e assim foi. Mas o povo quis que o PSB, no ponto de vista do governo do Estado, fosse para a oposição, e é lá que o PSB está. Geraldo seria, de fato, um candidato forte, não é? Como outros nomes do partido também seriam fortes. Geraldo, no meu ponto de vista, aí fala o amigo, né? Seria um excelente governador para o Estado de Pernambuco. Dema, falando em oposição, recentemente, o presidente, né, do Cidadania, João Freire, em uma entrevista a uma rádio, ele falou em oposição ao prefeito João Campos, né? Como foi que isso repercutiu na prefeitura? Normal. É normal, né? É salutar que exista a oposição, né? A oposição, por vezes, e eu tenho o relacionamento com todos eles, né? Mas a oposição, por vezes, ela nos abre os olhos para questões que são, de fato, relevantes, né? O João, quando amplia o seu espectro de força para disputar uma reeleição, o nome já está dizendo, ele vai disputar, né?
ele vai disputar. Do lado de lá você precisa respeitar, precisa observar, precisa... o que a gente mais faz na prefeitura, Júnior, é monitoramento. A gente está trabalhando com monitoramento lá, que eu digo que parece uma autópsia, sabe? Você disseca os dados da secretaria e você começa a ver por dentro o que está acontecendo. Por quê? Para que a gente possa se avaliar, sabe? E não são poucas as vezes que a gente, no monitoramento, sabe, a gente precisa corrigir aqui, corrigir acolá, avançar aqui, avançar acolá. Então, a gente próprio faz essa autocrítica. Imagine a oposição, né? Um direito natural. Eu nasci em 67, né? E nos anos complicados dessa República, viveu, que a democracia foi tão chicoteada, né? E muito da situação difícil que a gente viveu foi por falta de oposição. A gente viveu aí um governo passado que, na minha ponto de vista, foi nefasto para mim, que sou negro, né? Mas foi nefasto também para homossexuais, foi tudo nefasto para o pobre desse país, para o nordestino, foi nefasto. E a gente precisou de reunir forças na oposição. Então, e foi a oposição que foi lá e, na minha opinião, graças a Deus, afastou o governo federal e se implantou no governo para começar, não é? E podia estar um pouco mais rápido, mas começar a fazer um governo novo e trilhar um novo caminho. Então, é salutar as críticas da oposição. A gente entende que esse tipo de comentários, Júnior e Dema, fazem parte do jogo político, né? Principalmente quando se está polarizado e a gente tem aqui uma oposição no governo do Estado em relação à prefeitura da cidade do Recife, é super natural. Mas você não acha que essa sinalização que vem sendo feita, tanto do governo do Estado, falando em relação ao passado, né, deixado das contas de Paulo Câmara, como esse tipo de declaração agora de João Freire do Cidadania, que é um aliado de Raquel Lira, uma antecipação já de 2024, não já estão antecipando demais a discussão para o ano que vem? Ou você acha que faz parte do jogo mesmo já começar agora? Não, Eduardo Campos era craque em dizer isso, né? Ele dizia que se ele tivesse vivo, ele dizia 24, a gente só discute em 24. 24 a gente só ganha em 24. Hoje, com essa dinâmica das eleições no Brasil, de 2 em 2 anos tem eleição, então você tem um ano que é pré-eleitoral, um ano eleitoral, um ano pré-eleitoral, um ano eleitoral. Então é natural que as pessoas queiram antecipar, né? Queiram antecipar um debate que vai ser, do ponto de vista da sua maturidade, estabelecido no ano que vem. Hoje a gente não fala em reeleição. A gente fala em administrar o Recife. A gente fala em entregar uma nova orla. A gente entregou aí 60 quiosques, né? 60 quiosques. A gente fala de uma obra que vai começar agora em abril, que vai revitalizar todos os banheiros da orla de Boa Viagem, mas que vai também construir mais banheiros e vai revitalizar a questão das calçadas. A gente fala da iluminação de LED. Iluminação de LED que a gente avança para todo o território do Recife seja coberto por LED, né? A gente fala da inauguração de mais 2 compás que estão em obra e essa gestão vai entregar mais 2 compás. E o ganho que um compás traz, sabe, 2 quilômetros de raio de sua atuação é gigantesco. Na diminuição da violência, sabe? No pertencimento com parte da comunidade daquela obra, então na integração familiar das pessoas no compás, essa gestão vai entregar mais 2, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo agora. Ano que vem, quando chegar a época certa, que a legislação eleitoral estabelece, a gente vai dizer, ó, nós somos isso, fizemos isso, queremos fazer mais isso. O que é que vocês acham? A população do Recife vai dizer, ela vai estabelecer a sua vontade. É isso. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no plenário virtual. Agora quem entrou na live... Quando a conversa é boa, né? Passa logo. Agora quem entrou na live foi o vereador licenciado, secretário de Política Urbana lá da Prefeitura e Licenciamento, Carlos Muniz, que passou por um gigante na Segovia. Um gigante na Segovia. Foi um gigante. Foi fácil herdar uma Segovia dele, né? Pois é, eu tenho uma falta de sorte. Eu fui secretário de especial depois de João Guilherme, o craque, e fui secretário de governo depois de Carlos Muniz, outro craque. Aí eu sofro. Mas vai dando jeito. Valeu, foi muito bom conversar com o senhor, secretário. Obrigado. Foi excelente conversar com vocês.